Yara, vou chamar aqui a professora Bárbara Caramoru. Deixa eu só apresentar ela aqui para os espectadores. A Bárbara é doutora em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é mestre e graduada pela Universidade Federal do Paraná, onde atualmente é pesquisadora de pós-doutorado. Suas pesquisas ao longo da última década têm enfoque sobre a Palestina, gênero e interseccionalidade, diáspora e mobilidade. É coordenadora do Núcleo de Estudos Palestinos Latino-Arabiano. E ela esteve aqui há uns meses atrás, na realidade, uns meses atrás, logo depois que estourou começou o massacre na Palestina, logo depois do 7 de outubro, e a gente conversou aqui. Aí ela está voltando aqui para a gente conversar mais sobre esses temas, né, ligados ao genocídio em Gaza e outros temas também ligados à área dela. Bárbara, muito bem-vinda aqui, tudo bem? Tudo bom, obrigada, Miguel, pelo convite, obrigada, Yara. Boa tarde, seja bem-vinda, professora. Obrigada mais uma vez. Bárbara, eu vou fazer uma pergunta genérica sobre como é que você está vendo a evolução lá do genocídio em Gaza. Eu sei que você tem feito algumas conversas, até com palestinos. Teve uma conversa recente que você até convidou alguns jornalistas, até me convidou, não consegui participar. Uma conversa com pessoas lá da Palestina. Né? Queria saber como foi essa conversa, como é que você está vendo esse conflito. A gente tem notícias de hoje, né, que eu ia até trazer aqui, mas, enfim, são mais genocídio de hoje, né, mais dezenas de palestinos mortos em bombardeios. Todo dia a gente tem notícias desse tipo, que a gente entra na Al Jazeera e nos órgãos que cobrem mais de perto os conflitos lá no Oriente Médio. Enfim, como é que você está vendo isso? Então, Miguel, eu acho que na nossa última conversa nós falamos até um pouco sobre isso, sobre esse contínuo, né, que tem sido os ataques, o genocídio palestino, embora a gente esteja olhando mais, né, na atualidade para a Palestina, para Gaza, desde 7 de outubro, o que a gente vê é, a partir de uma perspectiva, né, da colonização da terra palestina, que isso dura mais de 70 anos, né, pelo menos desde 1948. Mas o que nós temos acompanhado nesse último ano é uma escalada muito violenta desse processo de limpeza étnica. Então, muitos intelectuais trabalham, né, com essa área de estudos palestinos, têm pensado isso como um projeto intencional de expulsão dos palestinos, é o que falam o Norma Salha e o Ilan Pappé, que configuraria uma limpeza étnica. E nesse último ano, o que a gente pode ver em diferença a esses mais de 70 anos, talvez seja que o fato de ser um genocídio televisionado, eu acho que isso nos chama muito a atenção, e também o papel das contra-mídias hegemônicas, né? As mídias contra-hegemônicas, desculpa, que nós temos uma gama de jornalistas palestinos hoje que têm medializado e exposto a situação da Palestina e de Gaza, principalmente, e isso nos faz, chega ao público, agora ao público leigo, ao público geral, e as pessoas aqui, enfim, né, na América Latina ou no Brasil, uma perspectiva muito mais local do que está acontecendo na Palestina. Então, óbvio, né, se a gente segue a partir da mídia hegemônica, nós vamos ainda a mesma narrativa, que vai colocar ali sempre uma polarização, como se fosse um conflito religioso, ou como se fosse, enfim, né, consequência das políticas do partido do Hamas, que é enquadrado por essa mídia como um grupo terrorista, embora a própria ONU, né, pelo menos ali até outubro, mas historicamente não faça esse tipo de enquadramento do Hamas. Mas eu acho que o que mais chama atenção para a gente é que a gente está vendo um genocídio há um ano, né? Então, pessoas que têm um mínimo, assim, de
senso e que conseguem buscar um pouco mais uma mídia não hegemônica, como você falou aqui, a Al Jazeera, né? Eu acho até interessante que a gente se paute pela Al Jazeera, porque a Al Jazeera é tipo a Globo, né? Do Egito, é uma mídia super hegemônica, né? Mas ainda assim, para nós, né, que estamos no Brasil, completamente contrária aos veículos que nos chegam, né? E já é suficiente, enfim, né, para a gente conseguir ter esse outro olhar. Então, eu acho que isso é o que mais chama a atenção, assim, por um lado a gente vê que o lado positivo das pessoas palestinas poderem estar ocupando as mídias sociais e esses veículos de imprensa e estar resistindo e fazendo essa campanha de medialização do genocídio, por outro, é lamentável, obviamente, né, que a situação se dê, que o mundo olhe para a Palestina mediante uma situação de genocídio que tem sido aí o maior genocídio desde a limpeza étnica de 1948, que foi quando se instaurou o Estado de Israel, a partir de violência, expulsão de 850 mil pessoas palestinas, né, que se tornaram refugiados no mundo inteiro. Esses refugiados hoje somando os internos e externos, são 5,9 milhões de refugiados palestinos pelo mundo. Então, acho que isso chama tanta atenção. E também a mudança no sistema de ataque, né? Que a gente vê agora uma expansão para a Cisjordânia, principalmente nos últimos meses. E isso também tem nos chocado bastante, né? Porque, para quem não sabe, né, vou falar brevemente, aí depois pode complementar com perguntas, mas a gente está olhando nesse período muito para a faixa de Gaza. E a Palestina, depois da colonização, ao longo do processo de colonização, mas depois da partilha de 47 e a Nakba, que se chama catástrofe em 48, houve uma separação territorial em dois territórios descontínuos, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E aí o que a gente está vendo aqui, nesse momento, né, que nós temos voltado nossos olhos desde 7 de outubro, é o que está acontecendo primordialmente em Gaza, onde opera um regime político do partido Hamas. Mas na Cisjordânia, nós temos ali um outro grupo político, que muitas vezes as pessoas não sabem, que governa a Autoridade Nacional Palestina, que é o Fatah, é um outro partido político. E agora os ataques estão sendo direcionados, né? A gente viu nos últimos meses um direcionamento maior dos ataques para o Líbano, mais uma vez, para o sul do Líbano, para o Hezbollah, e para a Cisjordânia. Isso não quer dizer que a Cisjordânia não fosse atacada antes, né? Toda a Palestina sofre com violência e com o apartheid, né? Que inclusive várias ONGs internacionais, várias instituições internacionais, o B'Tselem, a Human Rights, ai meu Deus, agora fugiu o nome. E a Anistia Internacional já falam um sistema de apartheid, né, porque é uma segregação em toda a Palestina. Então, toda a Palestina sofre com isso, mas óbvio, né, Gaza se tornou um cerco, tem um cerco militar, uma prisão a céu aberto, e tem sido o alvo central do genocídio, mas no último mês, principalmente, a gente vê ataques massivos, a Cisjordânia, a região de Jenin, teve 70% das construções já destruídas, Halil, que é conhecida aqui no Ocidente como Hebron, né? Hebron também é uma região que é muito atacada, Nablus, e enfim, né? E assim por diante, além do sul do Líbano, né? Onde há uma presença enorme de refugiados palestinos. E, Bárbara, é o seguinte, eu fiquei curiosa para você explicar um pouco para a nossa audiência o que é essa pesquisa de decolonidade, né? A gente escuta isso muito também na moda. Você deu um exemplo agora, por exemplo, na Al Jazeera, né, que mesmo sendo uma mídia hegemônica no Egito, para a gente ela soa como fora dessa hegemonia. Assim, em termos simples, como que a gente pode participar desse processo de decolonização, afinal, somos também uma ex-colônia, inclusive em assuntos desse, como a Palestina. Obrigada, Yara. É muito boa a sua pergunta,
porque nós falamos muito, né, das perspectivas de outras vozes, na antropologia isso é mais comum, né, mas a ideia da decolonialidade é o quê? Né? Tem alguns movimentos teóricos que surgiram de forma interdisciplinar, tanto na história, antropologia, sociologia, na educação, mas que tem, né, uma predominância ali na área de humanidades, que vão analisar essa história da colonização. Então, houve ali na década de 60 os estudos pós-coloniais, a partir de Frantz Fanon, Aimé Césaire, Eduard Said, que era palestino, inclusive, a partir da literatura e enfim, né, o Fanon, ele era médico psicanalista, psiquiatra, mas dialogava muito com filosofia, com a história, com várias áreas, né, e Césaire também. E, então, existiu esse movimento, mas esse movimento muito voltado para pensar o imperialismo. Quando a gente pensa a Palestina, é difícil se descolar tanto do pós-colonialismo, porque é uma vertente teórica que se pensa, né, vai problematizar o colonialismo a partir do imperialismo, principalmente no continente africano e na Ásia. Os estudos subalternos aí soma Índia a essa análise. E a decolonialidade, que nós chamamos de decolonialidade, na verdade é uma vertente teórica que se chama colonialidade e modernidade, que vem a partir da América Latina olhar como se deu a colonização e entender, na verdade, eles dão um recuo, então, temporal, porque se antes esses pós-coloniais estavam pensando muito a experiência do imperialismo, a partir do século XVIII, do racismo, da formação dos Estados-nação na Europa, os decoloniais vão pensar, né, vão defender que a partir da experiência colonial na América, em 1492, portanto, com a chegada dos colonizadores ao continente americano, que se inicia toda a trajetória do racismo como um aparato para a colonização, mas também da colonização e de toda a violência da colonização, que não está apenas restrita ao viés econômico, né? Porque a gente pensa muito a colonização a partir do âmbito econômico. Então, sempre que a gente fala, por exemplo, se vocês chamarem um economista ou debaterem com alguém das relações internacionais, da economia, vão sempre estar trazendo muito luz à exploração do petróleo no Oriente Médio, como o petróleo estaria, então, como o germen da colonização moderna, né, da ocupação desse país. Isso, de fato, é muito relevante, é verdade, né? Já lá o Karl Marx, no Capital, quando ele falava da teoria moderna da colonização, o Marx já vai falar sobre a exploração das Américas e tem uma frase que eu gosto muito dele, assim, que elucida isso, que ele fala que em cada tijolo de Liverpool há sangue de escravizados. Daí ele está falando das colônias norte-americanas, né, da exploração do algodão, enfim. Mas o que muda nessa perspectiva decolonial? É a gente entender não apenas a colonização nesse modelo econômico mais clássico, mas entender também que aí tem autores como o Quijano, Mignolo, Escobar, vão falar da colonização do ser, colonização do saber e do poder. Então, das formas de controle, de poder, dessas relações assimétricas que criam uma hierarquia entre norte e sul, né? E a gente está pensando esse norte global, né? Estados Unidos, Europa, Israel faz parte desse norte global, né? Então não quer dizer necessariamente regiões geográficas, mas que criam relações de poder e do processo da colonização como um processo de desumanização. Isso já está no Fanon também, né? Mas as pessoas resgatam esses elementos para pensar como o racismo vai ser construído a partir do processo de colonização na América, e aí, né, eu gosto de fazer esse gancho do Fanon com esses autores para pensar como isso cria lógicas, discursos de desumanização, que nós vemos até hoje, né? Nós vemos esse discurso, quando nós vemos a cobertura que eu falei da mídia hegemônica em relação às pessoas palestinas, isso raríssimas vezes é dado uma cobertura como se fosse uma resistência, né, uma resistência ao colonialismo, que é um direito previsto, inclusive, pelo direito internacional, né, o direito de resistência.
E, pelo contrário, né, eles são sempre enquadrados à luz de como terroristas, selvageria, como bárbaros, que é um discurso racista que está presente aí, o que os decoloniais vão falar, desde a América. Então, a gente incorpora a experiência da América para pensar isso, mas também vai além, entendendo que essa colonização ela não está só no âmbito econômico, mas ela está no âmbito da produção de conhecimento, então essa colonialidade do saber, né, da produção do conhecimento dentro das universidades. O Eduardo Said fala muito disso também, no orientalismo, essa forma de enquadrar os árabes como selvagens, como míticos, como incivilizados, que são narrativas, discursos feitos para o controle, né? Pensando bem na lógica do Foucault. E aí uma perspectiva de decolonizar é o quê? Primeiro, trazer o protagonismo dessas pessoas, né? Entender que essas pessoas são protagonistas da sua vida e da sua resistência, da resistência ao colonialismo, e, em segundo, atuar em conjunto com essas pessoas para, tendo essa perspectiva, né, da colonização, buscar um processo de descolonização, né? E essa descolonização passa tanto pela descolonização física, mas também do produto que a colonização gera, né? Que enfim, né? Esses saberes enviesados, deslegitimação. A gente vê isso aqui, né? Vocês estão falando das queimadas, a gente vê no Brasil a deslegitimação dos saberes indígenas. Hoje as pessoas estão olhando mais para isso, né? Estão lendo Krenak, estão tentando adiar o fim do mundo, mas a gente vê que ainda não queria, né? Não sei se te respondi. Excelente, adorei, uma aula, porque eu vejo muito observando a moda, sabe, Bárbara? Porque a moda, ela também por que um xadrez é uma roupa... Não, vou até mudar, falando em África, né? Um tecido africano, aquela estampa, ela é considerada exótica. O xadrez da Escócia, não. Por quê? Porque um é produto cultural de vestimenta do norte global e outro do sul global. Excelente, muito obrigada. Miguel? Bárbara, eu vou encerrar o bloco, ter que encerrar o bloco. Uma pena, né? É uma entrevista curtinha, mas se você tiver um tempo, a gente volta a conversar daqui a um tempo, tá bom? Muito obrigado pela conversa. Se quiser fazer algum comentário ainda sobre a questão palestina, sobre a questão política nacional, fique à vontade. Bom, vou aproveitar esse finalzinho, né? É tão curtinho, mas eu acho que é importante a gente lembrar também que agora em setembro, né, dia 17, 18, está fazendo 41 anos dos ataques do genocídio que foi feito nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, no Líbano, que foi um genocídio perpetuado, né, executado pela Falange, que era um grupo de extrema-direita libanesa, mas que teve todo o apoio de Ariel Sharon e também das milícias e do exército, já então exército israelense. Eu chamo atenção para isso, né, para essa data, porque não apenas pela importância da gente rememorar isso, mas é importante a gente ver, né, como eu te falei no outro evento, e foi 16 a 18 de setembro, desculpa, no outro evento, mas também reitero agora, a continuidade deste projeto, né? Um projeto de limpeza étnica, de extermínio da população autóctone da Palestina. Então, quando a gente pensa que faz 40 anos que atacaram Sabra e Shatila, no sul do Líbano, e também, se nós abrirmos, né, ali na notícia, né, vamos ver que estão tendo ataques novamente ao sul do Líbano e novamente à Cisjordânia, isso deixa mais claro de a gente entender também o contínuo desse processo de limpeza étnica, de extermínio, e também nos coloca num lugar, né, como eu disse antes, decolonial, né, da necessidade de acabar com a colonização, porque muitas vezes nós vemos essas buscas por um cessar-fogo ou tréguas humanitárias, que é uma barbárie, né? Embora, é claro, né, seja importante vacinar as pessoas em Gaza, a poliomielite voltou a Gaza depois de tantos anos, tem crianças com pólio, mas é importante
cessar-fogo, mas cessar-fogo não como uma trégua para entrar um caminhão e vacinar as pessoas e no outro dia bombardear todo mundo de novo, matar as crianças vacinadas, mas de fato compreender a necessidade do fim do genocídio e não apenas do fim desse genocídio em si, mas da colonização, porque senão nós vamos ter esse evento e ano que vem a gente vai estar aqui de novo cobrindo outro evento similar e assim por diante, como tem ocorrido em mais de 70 anos. Então, acho que é importante a gente compreender isso para que nós nos mobilizemos, porque o apartheid na África do Sul acabou assim, né? Pela mobilização internacional. Inclusive, Mandela era considerado terrorista, né? Foi preso. Então, é importante que nós não só romper com a lógica hegemônica, mas também nos mobilizarmos internacionalmente para que encerremos essa etapa trágica da história, assim como o apartheid na África do Sul foi encerrado. É isso. Obrigada, Miguel, mais uma vez. Obrigada, Yara. Desculpa o tempinho curto também. Imagina, maravilha. Adorei a aula. Volte mais vezes. E eu também já me despeço, viu, gente? Amanhã estou de volta às 17 horas. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, Bárbara. Tchau, Yara. Um beijo nas duas. Tchau.